Makeda não está nessa aula. Não, mana Karina, ela avisou, disse que estaria ocupada. Ok. Kiambote kieno kwa eno oso no alandi yeto amalongi mandinga Kikongo. Temos aqui muitos irmãos que não falam ainda Kikongo. Essa é a introdução que eu fiz. Vamos todos ouvir o que nós pretendemos dizer nessa nossa aula de Kikongo. Para manas e manos, Kiambote kieno. A resposta será Kiambote. Ok. Hoje é o primeiro dia das nossas aulas de Kikongo. Quem não estiver a falar, feche o microfone, por favor. Feche seu microfone, por favor. Ok. Hoje é o nosso primeiro dia da aula e muito obrigado, caríssimos irmãos e irmãs, por terem mostrado o interesse de aprender a nossa língua Kikongo. E para todos também que estão a nos seguir no YouTube e no nosso Facebook. Antes de mais nada, Kikongo é uma das línguas faladas no território angolano, concretamente nas províncias do Zaire, Uíge, Cabinda, entre aspas, sim. E também esta mesma língua tem muitas variantes. Ok. Nessas variantes, para não nos sentirmos estranhos, nestas variantes do Kikongo, iremos encontrar algumas províncias com variedades de forma como falar. E tendo em conta que o Kikongo é falado no sul, no Congo-Brazzaville, em Gabão, sul dos Camarões, e o sul do Congo Democrático e Angola, o Kikongo em que se estiverem nestes locais, estiveres a falar, vão te entender a 100%, é o Kikongo da Damba, de Maquela, do Mbanza Congo, do Bembe. Este sim. As outras variantes, os que estão no Congo Democrático, Gabão e Congo-Brazzaville, Camarões, poderão ter um pouco de dificuldade para lhe entender. Então, por isso nós vamos optar em ensinar o Kikongo da Damba de Maquela. Eu falo essa variante. Ok. Vamos na nossa aula. Primeiro, em Kikongo, para auto-apresentar-se, por exemplo, eu dizer, eu sou Gonçalves, vivo em Luanda, os meus pais são da província do Uíge, diria o seguinte, Kumbwame
meu nome. Kumbuame Gonçalves. Kumbuame Gonçalves. Tem algumas variantes em que vais ouvir Kumbuama. Kumbuama. Não tem problema, não está errado. Mas eu estou a ensinar Kumbuame. Kumbuame Gonçalves. Kuluanda e Zingilanga. Kuluanda. Kungu ou Kumbu, professor? Kumbu. Kumbu Ame. Kumbu Ame Gonçalves. Kuluanda e Zingilanga. Emasemame, os meus pais, Emace, Emace. Quando eu ensinar as regras do alfabeto e como escrever, o que você estava a escrever, vão saber se corrigir, já? Não se preocupem. Ok. Porque depois de eu dar a introdução, vamos entrar no alfabeto para saber como está constituído, como são formadas as vogais, as consoantes e como formar uma frase. A partir daí darão conta como é que vocês estão a escrever. Não se preocupem. Kuluanda. Professor, fiquei no Kuluanda. 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 Existe. Não entendi essa parte, professor. Kuluanda. Sim. Eu vou fazer a questão de escrever assim. Kuluanda. E Zingilanga. Luanda e Zingilanga. Luanda e Zingilanga. Emasemame, os meus pais, Emase, Mame, Uizi Atuca. Os meus pais vieram do Ige. E a mana também pode dizer a tua província, o local onde achares, né? Emace, 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 Mame, para falar os pais. E se quiseres dizer que quem saiu sonuís é a tua mamã, pois é, Engudiama ou Engudiame, Engudiame, Uis Catuca. E Sediame, o Malange Catuca. A minha mãe vem do Ins e meu pai vem de Malange. Professor, dava mesmo para escrever ali no comentário, porque senão. Kumbuame Gonçalves, Kuluanda e. Mana? Não, essa última parte. Os meus pais. Ou a minha mãe. Vou só recapitular. Ah, ok. Ngudi Ame, eu estou a soletrar. Ngudi Ame, Kuis Catuca. 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 A minha mãe vem do Is. Esse Diame, o meu pai, Kumalange Catuca. O meu pai vem de Malange. Kumalange Catuca. Catuca. Ok. Então, agora vamos naquilo que realmente eu partilhei no grupo do WhatsApp, o que seria a nossa aula de hoje, que é o alfabeto. Vamos aprender as regras, como o alfabeto é. Prestem atenção. Eu já partilhei no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, as manas vão ser o seguinte. O alfabeto Kikongo tem 20 letras. O alfabeto Kikongo tem 20 letras.
E o alfabeto francês e inglês, como muitos sabem, todos sabem, tem 26 letras. E se o nosso alfabeto Kikongo tem 20 letras, quais são as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo? As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Vou repetir. O alfabeto Kikongo tem 20 letras. O alfabeto Kikongo tem 20 letras. Se o alfabeto de outras línguas tem 26 letras, quais são as letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo? As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra Q, a letra R e a letra X. Sempre que estiveres a escrever o Kikongo, estas 6 letras não podem fazer parte do alfabeto Kikongo. Sempre que estiveres a escrever o Kikongo. Se encontrares um nome, uma frase em Kikongo com essas 6 letras que eu disse que não fazem parte, implica dizer que ou a pessoa foi mal registrada ou pode corrigir se tiver a oportunidade de corrigir. Estamos juntos, né? É só levantar a mão para mim entender, para avançar. Estamos juntos. Professor, há pessoas que no grupo não estão a conseguir entrar, porque disseram que está da sala Tudo cheia. bem. Há pessoas que não estão a conseguir entrar, está da sala cheia. Sim, pode fazer a pergunta, por favor. Não, há pessoas que não estão a conseguir entrar. Professor, está-me a ouvir? Sim, tem pessoas que não estão conseguindo entrar, porque o que acontece? As pessoas que não estão conseguindo entrar, porque quando já estamos online, as pessoas têm dificuldade de entrarem. Por isso, tá pela bom. próxima, quando marcarmos 20 horas, apareça um pouco mais cedo e eu vou adicionando as pessoas. Nesse preciso momento, senão teremos que parar, desativar e depois voltar. Então, é nesse sentido. Mas podem ir para o YouTube, vão assistir em direto o que estamos a falar, para não perderem a aula. Por favor. O nosso, como se diz, o nosso nome no canal do YouTube é Malongi Makikongo Luanda Kilamba. Deixa, eu vou escrever aqui. Malongi Makikongo Luanda Kilamba. Ok, esse é o nome nosso do YouTube. É só entrarem, vão encontrar, vão acompanhar tudo que estamos a falar. Estamos em direto no YouTube. Ou na minha página do Facebook, né? Gonçalves Pedro. Yeah. Pois. Desculpa mesmo, perdão, manos e manas. E, pois, hora é hora, né? Então, vamos procurar chegar um pouco mais cedo. Pronto, vou avançar. Neste caso, e tem alguma dúvida sobre o que eu falei, não entenderam, para que possa avançar? Se está tudo ok, é só levantar a mão. Será que não estão me ouvindo? Estão colados ou quê? Mas... Foi oh, um my pouco goodness. difícil. Por favor, não estão me ouvindo?
Estamos a ouvir. O silêncio Mas do, nos comentários. o silêncio do estudo, Mr. Mutamuto Gonçalves. Ok, muito obrigado, mano. Muito obrigado. Ok. Neste caso, avançando mesmo, nós, no alfabeto Kikongo, temos vogais simples e vogais compostas. Quais são as vogais simples? As vogais simples são Y e W. As vogais compostas são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Essas são consideradas assim vogais compostas na língua Kikongo ou no alfabeto Kikongo. A letra W e Y no alfabeto Kikongo são considerados como vogais simples. Em que circunstância nós usamos... Professor, desculpa só por interromper. Poderia só repetir, por favor? Tá bem, mano. Vou repetir, mano. Sim. Ok. No alfabeto Kikongo, temos vogais simples e vogais compostas. As vogais simples são W e Y. As vogais compostas são A, E, I, O, U. Ok. Estamos juntos. Em que circunstância nós usamos as vogais simples, que é o W e o Y? Em que circunstância? Ok. Prestem atenção. Sempre que estivermos a formar uma frase em que nos deparamos com duas vogais compostas juntas e uma das vogais seja a letra U, então removemos a letra U, substituímos pelo W. Professor, repete só, não entendi. Usamos as vogais simples. Ok. Nós usamos as vogais simples quando estivermos a formar uma frase e nos deparamos na presença de duas vogais compostas, assim como se fosse U e A. Está vendo? E essas vogais juntas, uma das vogais seja U. Então, removemos a letra U, substituímos pelo W. Ao formarmos uma frase, se tivermos a presença de duas vogais e uma das vogais é o U, retiramos o U, substituímos pelo W. Depois vou dar um exemplo. Sempre que estivermos a escrever uma frase e tivermos a presença de duas vogais e uma das vogais seja a letra I, retiramos a letra I, substituímos pelo Y. Até aqui, está tudo ok? Ok. Vamos passar. Tem um pormenor importantíssimo ao formarmos, através das vogais simples e compostas. Quando estivermos a escrever uma frase, as vogais simples
não podem ficar no fim da frase. Quando estivermos a formar uma frase, as vogais simples não devem ficar no fim da frase. Assim, por exemplo, eu vejo o nome escrito Maludi. Maludi. Não coloca Y. Põe mesmo I. Malau. Não coloca o W. Põe mesmo depois o U. Até estamos juntos, né? Será que não estão me acompanhando? Estou falando sozinho. Muta muito, Gonçalves. Professor. Hello. Mas aí o Malau são duas vogais, não? Não, eu vou escrever aqui para ver Malau. Hein? Vou escrever aqui. La. Tá aí. Vê. Vistes? Ok, Malau. Porque a tendência, o U estaria aí e junto com o A, estás a ver, né? Sim. Sim, estamos... Será que a rede aqui não está boa? Se não estão a me ouvir, escrevam só aqui no chat. Estamos a ouvir. Twing Latuna. Professor, estamos a ouvir. Então, não queremos interromper constantemente, né? Com sim, não, mas estamos a ouvir. Acho que estamos todos alinhados. Ok, muito obrigado. Assim fico feliz. Ok. Então, se estamos alinhados, vamos avançar. Vamos agora nas consoantes. Professor, só que eu estou a escutá-lo muito baixo. E eu estou a gritar. Espera, vou aproximar. Eu estou a gritar. Ok. Consegue me ouvir bem agora? Ok. Continua baixo, mas dá para ouvir. Não, porque está a ouvir muito bem, bem alto. Eu consigo ouvir bem. O nosso alfabeto Kikongo tem consoantes simples e consoantes compostas. Ok. Quais são as consoantes simples do alfabeto Kikongo? As consoantes simples do alfabeto Kikongo: B, F, P e V. B, F. Essas são simples ou compostas? E V. Essas 4 letras são... Go ahead. Consoante simples. Então, o que é isto? É o bolo sujo. Bolo sujo é bolo que parece... Por favor. Professor, quais são as consoantes simples? Sim. Nós temos... Ok, consoantes simples são B, F, P e V. B, F, P e V. Por que são considerados consoantes simples? Porque são estas letras em que, quando estivermos a formar uma frase, esses são os únicos que levam a letra M. São consideradas assim consoantes simples porque
quando estivermos a formar uma frase, essas 4 letras são as únicas que levam a letra M. Por exemplo, Mbuta, Panzo, Fumo, Mvumbi. Estão a ver, né? Sempre que estiveres a formar uma frase em Kikongo e ele tem a tendência de levar a letra M, só são essas 4 que levam M. Só. Se escrever o fumo com N, está errado. Se escrever o panzo com N, está errado. Se escrever mvumbi com N, está errado. Estamos juntos. Esses são as consoantes simples. E o resto? E o resto são consoantes compostas, em que, ao formarmos a frase, elas podem levar N, mas as que levam M só são esses. Ok. Atenção ao formarmos a frase, ao formarmos a letra G na letra Kikongo. G, a letra G de Gonçalves. Essa letra. As consoantes compostas, elas podem levar. Eu não percebi. Consoantes compostas. As consoantes compostas, elas podem levar. Sim, as consoantes compostas, só elas é que levam o M. Porque ao escrevermos uma frase, nós vemos, por exemplo, Nzambi. Está vendo? Escrever Nzambi. Nzambi. Aí. Está vendo? Este o Z é consoante composta. Mas o que? O B, F, P e V, esses são simples, porque são os únicos que levam a letra M. Assim, por exemplo, Mbu. Estás a ver, minha mãe? Sim. Espera, professor, eu pelo menos não entendi. Nas simples, não leva o M ou leva o M? Ao formarmos a frase, não colocamos o M. Mana, não entendi. Estava a lhe ouvir, concordes? O estúdio não está assim a favorecer muito bem. Ao formarmos nas consoantes simples, pusemos o M ou não pusemos o M? Porque o professor diz que aqui nas compostas nós pusemos colocar o M, né? E nas simples. Eu acho que está claro o áudio. Nas simples, todas simples, nós temos de pôr a letra M antes de... Por exemplo, Mbuta, Fumo... Eu também acho que o vídeo não está boa. Está a ver bloqueio, não está a dar... Sim, já não estou a ouvir o professor. Acho que ele está my claro. goodness. Mas eu estou a vos ouvir perfeitamente. Mas as consoantes simples, a Também. terceira da letra M, sempre que estivermos a escrever. Yeah. Sempre que As tivemos a consoantes escrever. simples são as Está a consoantes sair com simples. portes. Ai, meu Deus, assim começam a ficar triste. Essa internet, então, o que é? Essa internet é muito boa. Mas eu estou a ouvir perfeitamente. É só deixar o Cano terminar de falar. O Vata Una, Mbuta muito Gonçalves. Ok. O Vata Una. O Salu, não, o Vata, não. Depois vou explicar essa parte, apontei. O Salu, não. Professor, se nós não desmistificarmos aqui nas consoantes, Sim, mano. depois na hora de formar as palavras, as frases, vamos ter problema. Sempre que nós estivermos a formar uma consoante simples e encontramos a letra B, F, P e V, colocamos um M à frente, certo?
Exato. Quer dizer, à frente não antes. Antes era... É antes. É É antes. antes. Então não é à frente. Se antes não é à frente. Não é? Não, à frente Ou é não? depois. À frente é Não, porque depois. se eu tenho duas mãos, a frente é aqui e antes aqui. Ok. Ok. A palavra está montada. A primeira letra que a gente coloca é o M, certo? Exato, é. Sim, senhor, Ok. mano, sim. Entendi. Agora, nas consoantes, no resto das consoantes compostas, também colocamos um M à frente ou no final? Ok. Eu ia dizendo, fica sempre da mesma forma. É da mesma forma. Da forma que colocas o M, é da forma que colocas o N. Mas a particularidade é que o M só entra nas letras B, F, P e V, só. Não sei se eu lhe fiz Oh. entender. Sim, entendi. Ok, mano, yeah. É isso. A particularidade é só aquela, que seja N ou M, elas entram antes mesmo do quê? Das outras vogais. Mas a diferença aí que é o M só entra no B, no P, no F e no V, só. Só essas quatro que levam o M. Sim, percebi, professor. Percebi agora. Agora vamos também num outro dilema, que é a letra G. Ok. E a letra G, ela, ao escrever o Kikongo, não devemos colocar, por exemplo, a frase ngue. Tá vendo, né? Ngue. A tendência da língua portuguesa é ficar assim, né? Deixa só vou escrever. Assim, certo? Não. Quando estivermos a escrever a letra G, geralmente, quando é ngi ou ngue, ele só e simplesmente é isolado, não é acompanhado por uma vogal, nem que seja simples ou composta. Simplesmente vai só uma vogal, não entram duas. Ok, muito bem. O mano escreveu ngue, tá vendo, né? É desta forma. E se for também ngi, é mesmo i. Assim. Por exemplo, Nginamau. Ok, vamos escrever o nome Nginamau. Ok. Nginamau. Nginamau. Conseguem ver, né? Sim. Está a ver como é que está escrito corretamente, mas o que a gente vê é o seguinte, deixa eu vou escrever como é que muitas das vezes as pessoas escrevem o nome de Nginamau. Dizem lá, não é assim que vocês costumam ver, mano? Sim. Já agora poderia dizer o que é que significa Guinamau em gay? Porque eu ouço muito Ok. Guinamau. O que é que quer dizer? Ngue é uma chamada de atenção. Che, tá vendo? Você fala ngue. Ok, obrigada. E esta forma de dizer ngue simplesmente só se usa ou numa criança ou numa pessoa de confiança, ou estás a brincar. Perdão. Ok. Okay. E Guinamau Ngue, significa? na mal, o que está comigo. Interessante. Sim, na mal. Então, pelo menos aqui, já conseguem entender como colocamos em prática as vogais, quando é que podemos usar a vogal simples, né? Estão a ver o W. Vê a forma errada aqui na última que eu escrevi. E a forma certa, como devemos usar a letra G. Ok, agora, se me permitam, eu vou ditar algumas frases para apontarem, para ver se porventura entenderam um pouco sobre como formar as frases
em Kikongo. Os manos que estão no backstage, então, vão escrever aqui para ver se porventura estão a entender mesmo ou não. Eu vou ditar para vocês apontarem. Pode ser, né? Professor, posso falar? À vontade, minha mana, por favor. Pode. Como é que se fala backstage em Kikongo? Kikongo. Já o professor Cupúculo. Nota, então vamos a isso. Sim, cupúculo é como se fosse atrás da casa. Cupúculo anzo. Pode escrever aqui no comentário para mim usar essa palavra. Não, escreve mesmo você. Puculo. Como seria? Eu quero ver aí. Puculo. Puculo. MP Púculo. Não é púculo. Puculo. Ah, Puculo. Puculo. Sim. Haverá um dia que vamos falar os utensílios do que? Da cozinha, vamos falar a construção de uma casa, vamos falar a sala, corredor e como se de quarto, tudo isso. Temos um dia da nossa aula, mas só estamos a começar. Mas como vocês gostam já de adiantar, né? Vamos só já. O culo, já. Tem que pôr um M à frente. Ai, meu Deus, acho que não estão me ouvindo. Escreve, gente, então, mano. Para escrever está a demorar, bué. Puculo. Já escreveu, professor? Quero ver mesmo se estão a entender o que eu estava a falar. Qualquer mano, qualquer mana pode escrever, por favor. Pode escrever. Um puculo anzo. Puculo anzo. Puculo ou um puculo? Puculo. Então é puculo, neste caso é puculo, sim. Não, mas tem que pôr, não tem que pôr o M à frente. Essa não é uma consoante simples, o P. Não, mas não necessariamente que devemos ter por uma consoante simples em todas, não é? Ah, então aí tem que explicar bem, tem que explicar mesmo bem, senão não vou conseguir entender. O professor disse que sempre que tivermos a formar uma frase que tem consoantes simples, que é B, F, P, V, nós vamos ter que pôr na frente dessa frase, ou seja, para começar, um M. Não, mas sempre nada, atenção. Eu também entendi assim. Eu também. Mas muda Gonçalo. Sim, vai. Eu quero fazer. Vocês estão a entender mesmo? Fala. Discuta entre vocês para ver se estão a entender mesmo. Essa dúvida quer dizer que esse puculo, nós vamos ter que pôr um M à frente. Puculo. Não? Mas a pronúncia da palavra puculo não antecede um M. Não é puculo, é puculo. Agora, se fosse, por exemplo, um fumo, a pronúncia de um fumo tem um som nasal, não é? Um som nasal, um fumo. Sim, mas é um P, começa com um P. É assim, Mana Karina. Mana Karina, é o seguinte, tens toda a razão de colocar essa questão e eu vou procurar esclarecer bem. É assim, nós, ao escrevermos, ao longo da escrita, temos a tendência. E nós vimos que as frases, eu não sou linguístico, mas eu vou falar de uma forma que vão entender. Nós, ao formarmos as frases, temos a tendência de ter as frases nasais, outras... Ai, meu Deus. Vocês então que estudaram línguas, por favor. Quando temos a tendência, exemplo, um pu, tá vendo? Um pu. Em vez de colocar M, quando é P, só pode ser M. Exemplo, mbu. Tá vendo? Mbu. Mas aí colocamos o M ou não? Porque trata-se da letra E. Colocamos o M ou não? Quando, para vocês entenderem facilmente, quando estamos a escrever uma frase e essa mesma frase tem a tendência de colocar M ou N, ok? Se a tendência que nos dá nessa frase
é de colocarmos M ou N e essa frase seja a letra B, P, F ou V, só pode entrar a letra M, não faz confusão na cabeça. Já sabes que é B, então vai a letra M. Já sabes que é F, então vai letra M. Já sabes Sim, que é professor. P, então vai letra M. Já sabes Então, que é P, então vai letra M. Exatamente. Agora, neste caso- professor, só para estarmos na mesma linha, quer dizer que pusemos sempre que é essa B, F, P e V, colocamos o M à frente, Não, sempre né? não. Antes. Não, sempre não. Imagine, o pulo, puculo não antecede a letra M, puculo. Mas se for, por exemplo, um boa. Não. É antecede mesmo, antecede. Pu. Antecede, mano. Um puculo. Puculo. É um puculo. Vai se ler punculo. Mas então o Mr. Gonçalves está a pronunciar puculo, nem puculo. Puculo. Um pu, sim. Sim. Exatamente. Punculo. Agora estamos na mesma linha. Puculo. Posso falar? Sim. Mas o primeiro Puculo. M, eu estava a tentar soletrar. A pronúncia, ao pronunciarmos as frases, Desculpa, eu estava a tentar soletrar, falar M. ok. Sim, senhor. Está aqui o mano. O professor disse que não era com M. Eu quero falar a forma mais simples. Não, mano. Eu quero que a mana não coloque muito na cabeça um estresse sobre essa parte. A forma mais simples é, quando estivermos a escrever, nós vamos dar conta, porque eu vou ensinando a forma como pronunciar as palavras. Porque pronunciar é como se fosse todas as línguas, certo? Sempre que pronunciarmos mal, podemos entender mal e escrever mal. Está vendo, né? Quando estivermos a pronunciar o Kikongo, e a tendência dessa pronúncia, ela nos dá para colocarmos um M ou N. Por exemplo, Nza. Tá vendo? Nzambi. Nzambi. Tem a tendência de M ou N, ou não é? Não consegue dar conta aí, mano? Ok. Quando tens essa tendência, implica dizer que esta frase que estás a formar, se não levar a letra B, P, F ou V, quando tens aquela tendência, não coloca a letra M. Só colocas a letra M quando se trata de B, F, P e V. Tenho que beber água. Please. Como é que se fala please em Kikongo, por favor? Agora, assim. Dichesha. Dichessa. 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 Bicheche. Porque o meu Kikongo é do Songo, botar muito Gonçalves. Eu já sei, já lhe quero comentar, sei. Dichessa. Não escreve. Agora, é por aí. Estás a ver o desafio? Eu ia dizendo, aquela hora, eu estava a explicar, que tem algumas letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo. E eu, ao dizer dichesha, dichessa, dichessa, tem a tendência do X. Como é que escreveriam? Tá vendo? Vocês sempre boicotam as minhas aulas. Estão a me levar já na licença. Deixa na terminar. Professor, Olha, estás a quer ver, dizer, né? professor, quer dizer que Mano. Panzo
nós pusemos um M à frente, panzo, certo? Ok, agora a palavra panzo não pode ser panzo, é panzo. Panzo, Panzo. panzo. Ok, entendi. Ok, panzo. Assim. Então esses aí andam a escrever mal, porque se escrevem só Não escreveu, espera, pá. Aí, mano, panzo. Tá vendo? Panzo. panzo. Não leva o. Panzu. Nzu. Panzo. Atenção Sim. também. Em que circunstância nós, no final das frases, usamos o U ou O? Tem muito a ver com como como se diz? O término da frase. Panzu. Agora você fala panzo. Tá vendo? Panzo. Sim. Panzo. Ok. Sim. Então, é preciso termos em conta esses pormenores. Já? Panzo. Panzo. Professor, eu também estou... Desculpa, posso falar? Fala, mano. Estou um pouquinho confusa com o O e o U, porque em português, de certa forma, há palavras que a gente tem que pôr mesmo só o... Quando se pronuncia o U, mas você se pronuncia O, mas você pode pôr o ou vice-versa. Também estou um pouquinho confusa aqui, porque... Agora no Kikongo é diferente. Ele segue a forma como vai pronunciar. É aquilo que eu disse. O término da frase, panzu. Tá vendo? Panzu. Agora, sei. E qual é a frase que termina com O? Nesse caso, ao dizer panzo, Assim, ia apoiar o U, ou ia apoiar o O, não ia pôr o U. Mas, não, você está a portuguesar. É panzo. É por isso que eu estou confusa. Tudo que leva O em português, a gente pode pôr o U em Kikongo, certo? Não, olha, assim, esquece sua língua portuguesa, por isso eu estou a dar as dicas mesmo em Kikongo, como se escreve e como se fala. Ok. Eu estou a dizer o seguinte, mano. Quando estiveres a escrever, se pronunciares mal, podes escrever mal. O término da frase irá nos ajudar como ela terminar. Tá vendo, né? Se a tendência for mbu, agora mbo, tá vendo? É isso. Agora a língua portuguesa é diferente, porque às vezes termina tipo O, mas você escreve com tá vendo? Isso que eu estou a dizer. No Kikongo, a forma como termina é como a gente vai escrever. Assim, da forma como o Mano Angola escreveu, a Mano Angola escreveu, senão fica panzo, tá vendo? Panzo. Não. E não é panzo, é panzu. Panzu. Entendeste, né, mano? Panzu. 21 horas, calma. Podemos avançar? Sim, podemos. Olha como anda, tá bem. Já está na hora de terminarmos a lição. Amanhã o menino vai ter que ir à escola, então eu não posso ficar mais tempo. Não, é por aí mesmo. Vou me distrair, a aula está tão boa. Tá bem, vou só recapitular para terminarmos, sim? Vou recapitular tudo que eu falei. E depois, lá no grupo do WhatsApp, vamos continuar, vamos fazendo áudios essa coisa toda, já? Quem tem oportunidade pode fazer áudio e eu vou responder. Estarei sempre ativo. Então, vou recapitular o que nós falamos hoje e tenho a certeza que lá no grupo do WhatsApp
vamos tentar exercitar aquilo que nós falamos. Também eu coloquei lá mesmo no grupo, manas? Manas e manos, coloquei lá no grupo do WhatsApp. Tiram, vão poder ver tudo aquilo que eu estava falando. Ok, então vou recapitular. Eu ia dizendo que o nosso alfabeto Kikongo temos 20 letras. Nessas 20 letras, as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são C, G, H, Q, R e X. Essas 6 letras não fazem parte do alfabeto Kikongo. E também falamos que temos vogais simples e vogais compostas. As letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. X. A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Quem vive na província do Ija, aquele nosso bairro aí, que Kikongo, anda mal escrito. Tem que ser Kikongo. Kikongo. Não é que Kikongo anda errado, porque no alfabeto Kikongo não existe a letra X. Ok. Depois, a rede também não está nos ajudando, está a frisar. Depois também falamos que temos vogais simples e vogais compostas. As vogais simples são W e Y. As vogais compostas são A, E, I, O, U. Em que circunstância nós usamos as vogais simples? Usamos as vogais simples quando temos a presença de 2 vogais seguidas. E uma das vogais, se for U, nós substituímos o U pelo W, como a expressão Kwanza. Estão vendo o nosso Kwanza? Kwanza. Em vez de ter o U, tem W. Ok? E na presença sempre que tivermos 2 vogais e tivermos uma das vogais ser a letra I, por exemplo, o nome Kiala. Tem muitos meus manos que o nome dele Kiala está escrito com K, está escrito com Q, desculpa. Está escrito com Q, está escrito com I, está escrito com A. Tudo isso está errado. Tem que ser K, Y, A. Kiala. Então, depois temos as consoantes simples e as consoantes compostas. As consoantes simples são B, F, P e V. Essas, as consoantes simples, são as únicas em que, quando estamos a formar uma frase e termos a tendência de entrar um N ou M, se tiveres o B, F, P e V, não coloca o N, só entra a letra M. E o resto das consoantes, essa, quando tem a tendência de levar M ou N, só podes colocar o N. Assim, por exemplo, Nzambi, leva N. Zu. Nzo. Tá vendo? Nzo. 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 A casa. Nzo. Nzo. Kikongo. Sim, senhor. O meu mano Mbote escreveu perfeitamente. Kikongo. Mano? Pode confirmar só mais uma vez as consoantes simples. Quais são? Faz favor. Eu não tenho muita paciência. Vou dizer o seguinte. Como nós estamos online, vamos despedir os que estavam nos seguir. Vamos sair online. Eu vou ficar mesmo no backstage assim para tirar as dúvidas dos manos. Quem quiser sair, pode sair, porque a aula já terminou. Quem ficar para tirar dúvida vai ficar. Pode ser assim, né? Simplesmente é para respeitar os nossos compromissos, né? Igual que Beni, Botamuto Gonçalves. Igual, tá bem. Então vamos nos despedir de todos que estão nos acompanhando.
no sentido de ficarmos só nós e seguirmos. Ok. Agora vou falar aqui Congo, né? Falar aqui Congo. Tutondele, kwa yeno awonso no, alandi yetu amalongi, mandinga, ki Congo, yeno lukele kutulanda muamu, tutondele, tuzolele vo, tuzolele kuluza isa vo, kinakikala kia iya, munangunga voa, bosi tukala kukimosi o muamu, munamalongi meto, mandinga, ki Congo. Lutoma sala, lusala munaluzolo luatata nzambi. Posso traduzir?